Imagina todo mês cair R$ 2.000 na sua conta sem você precisar trabalhar por isso. Tudo isso é possível através dos fundos imobiliários. Então, se você quiser aprender como ganhar esse valor sem precisar fazer nada, fica comigo até o final. A maioria das pessoas, quando pensam em fundo imobiliário, imagina que precisa de muito dinheiro para começar a investir neles. Mas você sabia que com R$ 10 hoje você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário que vai te gerar renda todos os meses? E você sabia que quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro vai cair na sua conta? Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar como você alcançar R$ 2.000 por mês sem precisar trabalhar. E para isso eu vou utilizar 4 fundos imobiliários. Mas antes de eu continuar o vídeo, você já sabe, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Ah, e não esquece de dar o like. Se você caiu aqui de paraquedas, você pode estar com dúvida do que é um fundo imobiliário, mas pode ficar tranquilo que eu vou tirar toda essa dúvida. Para isso, você precisa entender que existem 2 tipos de fundo imobiliário. Fundo imobiliário de tijolo e de papel. Agora eu vou dividir a tela com você para ficar bem fácil de você entender. Você está vendo esses prédios aí? Esses prédios vão pertencer ao fundo imobiliário. No lugar desses prédios pode ser galpões, pode ser hospitais. Só que no nosso exemplo, vamos imaginar que o fundo imobiliário ele é dono desses 3 prédios aí. E você, para ter uma parte desses prédios, você pagou R$ 100. E a partir do momento que você pagou R$ 100, você vai ter uma cota, que é referente à parte desse imóvel. E o fundo imobiliário vai colocar esses imóveis para alugar. E o valor que o fundo imobiliário receber de aluguel, ele vai passar para você proporcionalmente à quantidade de cotas que você tem. Geralmente fica entre 0,5% a 1% do valor que você investiu. Nesse caso aí, você comprou uma cota de R$ 100. Então você vai receber entre 50 centavos e R$ 1 de aluguel, o que a gente pode chamar também de dividendos. Esse que eu falei agora é o fundo de tijolo. Agora vamos para o próximo, que é o fundo de papel. O fundo de papel é um pouco diferente, você está investindo em dívidas. Vamos imaginar que você é esse bonequinho preto e você compra uma cota do fundo imobiliário. O fundo imobiliário é esse prédio à esquerda. O fundo imobiliário ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para a construtora. E essa construtora, o que ela vai fazer com esse dinheiro que ela pegou emprestado do fundo imobiliário? Vai construir prédios, resorts, hospitais, galpões. Ela vai investir no setor imobiliário. E essa dívida que ela tem com o fundo imobiliário, ela vai pagar juros por isso. E esses juros que o fundo imobiliário receber da construtora, ele vai repassar para você. Ou seja, você entendeu que você está comprando uma dívida e o nome dessa dívida se chama CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. E esses juros que você vai receber também se chama dividendos. Então, no fundo de tijolo você investe em imóvel físico e no fundo de papel você investe em dívidas. Antes de eu mostrar os 4 fundos, você precisa entender como escolher os seus fundos imobiliários sem você precisar de mim, sem você precisar de nenhum influenciador. Para isso eu vou te mostrar alguns critérios para você poder escolher o seu fundo imobiliário sem precisar de ninguém. Então preparei uma tabelinha aqui para ficar bem fácil de você entender. Tá vendo aí? Critérios. Tipos de fundo, existe papel e tijolo. Aí logo embaixo temos valor patrimonial, mais de 500 milhões para fundo de papel e mais de 500 milhões para fundo de tijolo. O que é o valor patrimonial? É quanto que o fundo possui de imóveis no total, no caso do de tijolo. E no caso do de papel, é qual o valor total que esse fundo possui em dívidas. Aí logo embaixo, PVP. PVP é preço dividido pelo valor patrimonial. Se o resultado dessa divisão do preço pelo valor patrimonial for acima de 1, significa que o fundo está sendo negociado acima do seu valor justo. Se o PVP tiver igual a 1, significa que o fundo está sendo negociado no seu valor justo. E abaixo de 1 significa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor justo. Eu coloquei aqui tanto de papel quanto para tijolo, que para você comprar o fundo, o PVP tem que estar acima de 0,85 e abaixo de 1,10. Ou seja, se ele tiver 0,85, significa que esse fundo vai estar com 15% de desconto. Se ele tiver com 0,90, significa que vai estar com 10% de desconto. E se o PVP tiver 1,10, significa que você está pagando 10% a mais do que o seu valor justo. Por que eu coloquei 0,85? Porque se o fundo tiver com desconto maior do que 0,85, você tem que desconfiar,
porque ele pode estar passando por alguma dificuldade. Então aí você vai ter que fazer uma pesquisa mais a fundo. Então para você que é iniciante, a partir de 0,85 já fica legal para você comprar. E logo embaixo, histórico de dividendos, tanto no papel quanto de tijolo, 4 anos ou mais. O que isso quer dizer? Você tem que ver os últimos 4 anos de desempenho de dividendos do seu fundo imobiliário. Então você tem que saber se esse fundo está pagando dividendos de forma consistente ou se em algum momento ele deixou de pagar dividendos, porque sim, o fundo imobiliário ele não é obrigado a pagar dividendos todos os meses. E pode acontecer de alguns meses ele pagar pouco dividendos. Então isso que você precisa ter em mente, você precisa saber se ele está pagando dividendos todos os meses e se ele não está naquela gangorra, se a média de pagamento dele está boa. Agora vamos para a próxima linha, dividendos. Se o fundo for de papel, a gente vai querer que pague dividendos acima de 9% e menos de 20%. E se o fundo for de tijolo, a gente vai querer que pague acima de 6% e menos de 15%. Por que o fundo de tijolo a gente não precisa que pague tanto assim? Porque o imóvel físico ele se valoriza de acordo com a inflação. Então você vai receber o seu dividendos e a sua cota ela vai se valorizar com o tempo, pelo menos pela inflação. Já o fundo de papel ele não tem essa valorização pela inflação. O dividendos que você recebe já está embutido a inflação ali. Por isso que no fundo de papel a gente exige mais dividendos. Eu botei um limite de dividendos para você receber, porque vamos supor, se um fundo de tijolo está pagando mais de 15% de dividendos, você começa a desconfiar também. Se ele está pagando muitos dividendos, alguma coisa de errado pode estar acontecendo com esse fundo. Agora, logo embaixo, número de imóveis. Papel eu coloquei um asterístico, porque papel não tem imóvel, ele possui dívidas. E o fundo de tijolo eu coloquei 9 ou mais. Por que eu coloquei 9 imóveis? Porque que acontece? Vamos imaginar que um fundo imobiliário possui 3 imóveis. Se acontece de um locatário desse imóvel sair do imóvel, o que vai acontecer? O dividendos vai cair drasticamente. Por isso a importância do fundo ter um portfólio de bastante imóveis, porque se o imóvel ficar vago, praticamente não vai interferir no seu dividendos. Agora na vacância, o fundo de papel também não existe vacância, e no fundo de tijolo eu botei 10% ou menos. Vacância quer dizer a quantidade de imóveis que estão vagos, que não tem ninguém nele. A gente não vai querer que um fundo possua 20% de vacância, porque isso já fica esquisito, já pode ser sinal de uma má gestão ou de alguma dificuldade que o fundo venha a passar. Por isso que eu coloquei um parâmetro aí de 10%. Tem um campo que eu não coloquei, mas eu vou falar para você agora. Liquidez. Um fundo ele precisa ter pelo menos 1 milhão de liquidez diária. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem 100 mil reais em cotas desse fundo imobiliário. Se o fundo ele negocia 1 milhão, você não vai ter dificuldade de se desfazer da sua posição. Por isso que a gente precisa que um fundo tenha bastante liquidez. Agora vamos para o momento mais aguardado. Eu vou falar dos 4 fundos imobiliários que vai fazer com que você ganhe 2 mil reais todos os meses. O primeiro fundo é o XPML11. Esse fundo ele é um fundo de shopping, ele possui diversos shoppings por todo o Brasil. Uma cota dele você pode ver que está custando R$ 100,60. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 11,10%. O PVP dele está em 0,86%. O que isso significa? Significa que esse fundo ele está sendo negociado hoje a 14% de desconto. A liquidez diária está em aproximadamente 9 milhões. Ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma em vender sua cota de fundo imobiliário. A não ser que você tenha mais de 9 milhões desse fundo, que eu acho muito difícil. Olha só, lembra que a gente falou de vacância, que a gente queria uma vacância de no máximo de 10%? O XPML11 possui 4% de vacância, o que é muito bom. Seu valor patrimonial está em 6 bilhões e meio de reais. Lembra que a gente queria pelo menos 1 bilhão de valor patrimonial? Então está dentro do que a gente queria. Olha só, agora em relação a dividendos, você pode ver que em 2020 ele teve um probleminha com dividendos, que foi o que aconteceu em 2020? Foi o Covid. Então, como esse é um fundo de shopping, diversos lojistas deixaram de pagar aluguel e outras pessoas entregaram suas lojas. Então, os shoppings passaram uma certa dificuldade. Mas depois isso se acertou e hoje ele paga dividendos normalmente. Por isso a importância de você também diversificar os fundos imobiliários, não ter apenas um fundo imobiliário. E você pode ver que nos últimos meses ele pagou 92 centavos de dividendos. Aqui podemos ver os estados do Brasil no qual ele possui imóveis. 3 imóveis em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais. Aqui tem o nome dos shoppings. Plaza Sul Shopping, Caxias Shopping, ou seja, possui shopping diversificado por vários estados do Brasil. O próximo fundo que eu vou falar aqui é o MXRF11. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívidas, que são CRIs,
certificado de recebíveis imobiliários. Ou seja, ele empresta dinheiro para as empresas investirem no setor imobiliário. Ele hoje é um dos fundos mais negociados da Bolsa. Provavelmente você já ouviu falar dele. Ou se você não ouviu falar, você está ouvindo falar agora. Então agora vamos para as características dele. Ele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota dele está custando R$ 9,56. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 11,92%. O PVP dele está em 1,01. Ou seja, ele está um pouquinho acima do seu preço justo, mas está dentro do nosso critério de compra. Não tem problema nenhum você pagar esse valor. A liquidez diária está em pouco mais de 9 milhões, o que é muito bom. Valor patrimonial, um pouco mais de 4 bilhões, dentro do nosso parâmetro de 1 bilhão de reais. Nos últimos 5 anos, ele pagou dividendos todos os meses, e de forma bastante consistente. Ele atualmente tem pago 10 centavos de dividendos. E olha aqui embaixo, 80% do fundo está em CRIs, 12% em cotas de outros fundos imobiliários, 6,60% em permutas financeiras e 1,30% está em caixa. O próximo fundo é o BTLG11. Ele é um fundo de tijolo que ele atua no segmento de galpões logísticos. A gestora dele é uma gestora muito conhecida, é a BTG Pactual. Ele possui diversos clientes que provavelmente você deve conhecer. Eu vou falar agora porque eu não sei de cabeça. Os seus clientes são Shopee, Amazon, Mercado Livre, Coca-Cola, além de outros, mas só esses clientes que ele possui, provavelmente algum desses daí você deve conhecer. Agora vamos para as características desse fundo. A cota atual do BTLG11 está custando R$ 97,60. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 9,65%. O PVP dele está em 0,94%. Isso significa que ele está com 6% de desconto. Liquidez diária está em mais de 6 milhões de reais. Você pode ver a vacância dele aqui que está em 1%, que é muito bom, está dentro do nosso parâmetro. Valor patrimonial 4 bilhões e meio de reais. Agora olha a parte de dividendos. Ele pagou dividendos nos últimos 5 anos de forma consistente. Então assim, por enquanto eu não tenho o que falar desse fundo. E ele vem pagando aí 0,78 centavos de dividendos todos os meses. E aqui embaixo a gente pode ver os imóveis. Você vê que ele possui 25 imóveis em São Paulo, um imóvel no Rio, um imóvel em Pernambuco, em Minas, em Ceará, em Santa Catarina. Ou seja, a maior parte da operação dele fica em São Paulo. E aqui a gente consegue ver a taxa de vacância. Você vê que a taxa de vacância desse fundo imobiliário ele vem caindo com o passar do tempo. Ele chegou a ser de 2% e agora está em 1%, o que é um ótimo resultado. Agora eu vou falar um pouquinho do GARI11, que ele é um fundo de tijolo. Ele possui 39 imóveis espalhados por todo o Brasil. Ele atua em 2 segmentos, logística e supermercado. Ele possui diversos clientes, eu vou falar alguns deles que eu não sei de cabeça aqui. Dentre seus clientes aí a gente pode citar Atacadão, Carrefour, Souza Cruz, Grupo Mateus, Pão de Açúcar e BRF. Uma cota atual do GARI11 está custando R$ 9,09. Ele nos últimos 12 meses pagou 11,39% de dividendos. Seu BVP está em 1,01. Está um pouquinho acima do seu preço justo, mas esse valor é possível você comprar uma cota, vale a pena. Assim, você olhando apenas para o PVP, é óbvio que a gente tem que avaliar outras coisas. A liquidez diária está em mais de 4 milhões de reais. Quando a gente desce aqui, o que me chama a atenção é a vacância. Esse fundo hoje ele possui todos os imóveis alugados, o que mostra uma eficiência da administração desse fundo imobiliário. Quando você vê o valor patrimonial dele, está um pouco acima de 1 bilhão de reais. Também está dentro do nosso parâmetro. Você olha os dividendos dele e você vê que ele pagou dividendos de forma consistente nos últimos 5 anos. E ele, em média, pagou 8 centavos de dividendos. E olha aqui, você vê que a maioria dos imóveis estão em São Paulo, são 14 imóveis. Depois, 4 imóveis estão na Bahia e o restante está espalhado por todo o Brasil. Agora eu vou te mostrar uma tabela que você vai saber de quanto você vai precisar ter investido em cada um desses fundos para você conseguir receber R$ 2.000 por mês. O primeiro fundo é o XPML11. Uma cota dele está custando R$ 100,60. O último dividendos ele pagou 92 centavos. Você vai precisar de 544 cotas para você ter uma renda mensal de R$ 500,48 por mês. E para você receber esse valor, você vai precisar ter investido R$ 54.726. Olha só, você pode ficar desanimado, porque parece ser um valor muito alto. Mas o que acontece? Esses R$ 54 mil,
boa parte dele não vai ser só do valor que você investiu, vai ser também de dividendos que você vai receber e vai reinvestir esse valor. Com isso, você não vai ter tanta dificuldade assim para chegar nesse valor, apesar de parecer um valor muito alto. Até porque um brasileiro hoje está ganhando entre 2 e 3 mil reais, então sei que não é fácil. E agora o próximo fundo é o MXRF11. Ele está custando R$ 9,56. O último dividendos que ele pagou foi de 10 centavos. Você vai precisar ter 5 mil cotas do MXRF11 para ter uma renda mensal de R$ 500. E você vai precisar ter investido R$ 47.800 no MXRF11. O próximo fundo é o BTLG11. A cota dele atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando R$ 97,60. O último dividendos que ele pagou foi de 0,78 centavos. Você vai precisar de 642 cotas para você ter uma renda mensal de R$ 500,76. E você vai precisar ter investido R$ 62.659. Aqui no BTLG11, você percebe que você precisa de um valor maior, porque ele está pagando menos dividendos. Por isso que o valor que você precisa ter investido para gerar essa renda de R$ 500 vai ser um pouco maior. Então, quanto menos dividendos você receber, maior vai ser o valor que você vai precisar ter investido. E o próximo fundo é o GARI11, que é um fundo de tijolo. Uma cota dele está custando R$ 9,09. O último dividendos que ele pagou foi de 8 centavos. Você vai precisar de 6.250 cotas para receber uma renda mensal de R$ 500. E você vai precisar ter investido nele R$ 56.812. Então, somando todos esses 4 fundos, você vai ter um total de R$ 2.000 por mês. E quanto que você vai precisar ter investido? Essa é a grande pergunta. Você vai precisar ter investido R$ 221.997. Agora é aquele momento que você fica irritado, você sai do vídeo, você acha um valor astronômico, você pensa que nunca vai chegar nesse valor, mas pode ter certeza que você vai chegar. Se eu conseguir, eu que sou funcionário igual a maioria da população, conseguir, por que você não vai conseguir? Você é capaz, você vai conseguir sim, porque o juros compostos ele vai te ajudar. Não quer dizer que você investiu esse valor todo. Boa parte desse dinheiro você vai receber em juros. Porque o que vai acontecer? Vamos supor que você comprou R$ 10.000 em fundo imobiliário. No mês seguinte, você vai receber de dividendos R$ 100 desse fundo imobiliário, que já vai ser possível comprar uma nova cota. Essa cota vai gerar dividendos e vai formar esse efeito bola de neve. E com o passar dos anos, o seu patrimônio ele vai acelerando. Até chegar aos R$ 100 mil é um pouco mais demorado. Eu, por exemplo, demorei 4 anos. Mas depois dos R$ 100 mil, o seu patrimônio acelera de forma muito mais rápida. Até porque dos 100 para 200 mil reais você só precisa dobrar o seu patrimônio. E outra coisa que você precisa saber, que não é para você chegar nesse momento e ir na corretora e comprar os 4 fundos imobiliários que eu falei aqui. Você precisa diversificar, você tem que ter pelo menos 8 fundos imobiliários, sabe por quê? Se você compra 4 fundos imobiliários, um fundo imobiliário tem problema, o que vai acontecer? Já vai prejudicar bastante o seu patrimônio. Agora, se você tem 10 fundos imobiliários, um fundo imobiliário dá problema, ou seja, 10% do teu patrimônio deu problema, você tem 90% do teu patrimônio ainda funcionando muito bem. Por isso a importância de diversificar. E tem a questão da volatilidade. Quanto mais fundos imobiliários você tiver, menos volátil vai ser a sua carteira. Agora, se você tiver pouco fundo imobiliário, a volatilidade da sua carteira vai ficar um pouco maior. O que é a volatilidade? É o sobe e desce da sua carteira. É o quanto ela pode subir e quanto ela pode cair. Por exemplo, uma carteira muito volátil, ela pode subir num dia 15%, como pode cair 15%. Agora, uma carteira que não é tão volátil, ela pode subir 2 a 3% num dia ou cair 2 a 3%. É mais ou menos isso aí. Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!